É necessário dizer, gente, que a própria dor pode ser deleitável, né, acidentalmente, quando acompanhada de admiração, como nos espetáculos, ou quando faz lembrar o ser amado e faz sentir o amor daquele de cuja ausência se sofre. Por isso, como o amor dá prazer, a dor e tudo que procede do amor é deleitável enquanto faz sentir o amor. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem muita gente que gosta de sofrer. Gosta de sofrer. Tá? Tem pessoas, por exemplo, a gente costuma dizer assim que quando um morre, né, no casal, quando um morre, o viúvo é o defunto, né? O viúvo é o defunto, o outro está livre agora para poder casar, fazer o que quiser, etc, etc. Né? Mas tem gente que não, tem gente que já está 10 anos de luto, 15 anos de luto, 25. Gente, o que é isso? Né? O que é isso? É normal a tristeza, nós falamos no começo. Né? A tristeza é normal. Tem algo que é bom, você está junto desse algo bom, você está feliz. Você se separa desse algo bom, você fica triste. Morreu seu esposo? Morreu sua esposa? É natural que você fique alguns dias, quem sabe alguns meses, com aquela tristeza da separação. Mas a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, de que essa pessoa vai para o céu, né? Não que está sendo canonizada naquele momento, não que foi para o céu imediatamente. Vai passar pelo purgatório, vai se purificar, mas um dia vai para o céu. E que você também está aqui na Terra lutando para um dia ir para o céu, e um dia você vai se encontrar novamente com essa pessoa. Não caia nessas conversinhas que tem aí, que tem muita gente que fala, porque lá no céu ninguém se conhece, lá nós seremos como anjos, nós não vamos lembrar uns dos outros. Não, cada um tem a sua identidade, né? Então, sua consciência. A sua consciência, exatamente. Então você vai acabar. Eu, quando chegar lá no céu, vou encontrar a minha avó, meu avô, os meus bisavós, né, os meus tios que já faleceram, enfim. A gente vai encontrar todo mundo. Quanto mais a sua esposa, seu esposo que teve um vínculo tão forte com você durante a vida na Terra, foi uma só carne, né? Quem sabe agora não é uma só alma unido ao Cristo, né? Então, a gente tem que saber, a gente tem essa fé, essa esperança de que vamos nos encontrar novamente, que vamos nos unir novamente. Pais que perderam os filhos, né? Filhos que já perderam os pais, saber que a gente vai se unir novamente. Então, esse luto eterno, ele parece um deleite, né? Parece que ele é gostoso de alguma forma. Porque quando você sofre pela pessoa amada, você lembra do amor que havia entre vocês. E essa lembrança do amor te faz bem. Então você entra num ciclo de não sair do luto nunca, né? De ficar ali sempre sofrendo, né? Por isso que a gente estava vendo que a própria dor, ela pode ser deleitável, né, Carol? Exatamente. Quando a gente está vendo um filme, né? Enfim. Agora, os psicólogos modernos, eles já aceitam essa, digamos assim, esse entendimento, né? Já tem esse entendimento de que uma pessoa, assim, deprimida, ela só chega à beira do abismo, digamos assim, porque ela foi seduzida por essa espécie de tristeza. Para ela, gera uma espécie de recompensa, a pessoa sente um certo prazer na tristeza. Então, o depressivo, a pessoa deprimida, ela transformou, digamos assim, essa tristeza num ganho, né? Como se fosse uma droga. Então, embora, claro, o sofrimento ele esteja destruindo a pessoa, ele não percebe, ele não consegue sair desse ciclo de morte. Por isso que a gente falou que essa paixão desordenada, ela pode ser autodestrutiva, né? Pode entrar num ciclo destrutivo para a própria pessoa, justamente por conta disso, né? Essas considerações, assim, elas, por si só, elas já nos revelam sobre a doença da tristeza, propriamente dita. Carol, né? Quando a gente tem esses vizinhos aí que ficam escutando essas músicas sertaneja, como é que eles chamam? Sofrência? Sofrência. Escutando essas músicas de sofrência aí. Tem, né? Tem um pouco disso, não tem? Tem. Porque daí escuta aquela música e aquela música faz lembrar de um amor do passado que não deu certo, etc, etc. A pessoa fica naquela sofrência, naquele sofrimento, e ela sente um prazer naquele sofrimento. Então ela não sai daquilo, ela não evolui. Exatamente. Por isso que, como eu falei, não sai nunca do luto, né? Poderia dar
continuidade à sua vida, né? Pô, minha vida continua, eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, tudo, mas tá presa naquele ciclo, né? Justamente, e justamente esse sinal, né, de que essa doença ela pode estar ligada a esse ciclo, né, vicioso, ela já dá esse indício para a gente de uma doença mesmo, né, uma doença espiritual, a doença da tristeza. Mas a paixão, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a paixão enquanto a tristeza enquanto paixão, simplesmente, que é essa manifestação que a gente sente, né? Então, claro, ela não estava no plano original de Deus, né? A tristeza enquanto paixão, digamos assim, ela é uma realidade neutra, como a gente já citou também. Não podemos esquecer, tá? Tem que frisar bem isso aí, tá? É uma realidade neutra, né? E para que a tristeza seja um pecado, certo? Ela tem que ter a inteligência e a vontade. Você precisa saber que aquilo, né, você está fazendo, sentindo essa tristeza, você precisa saber, ter consciência daquilo pela sua inteligência e mesmo assim desejar aquilo, querer aquilo, né, ter essa vontade. Então, precisa desses dois itens. Então, assim... Desculpa te interromper, Carol, mas assim, eu fiz, já faz muitos anos, eu fiz um curso de teatro, tá? Fiz um curso de teatro. E, modéstia à parte, eu era um bom ator, né? Eu fui ator, fui diretor de teatro, fui roteirista, escrevi várias peças de teatro e tudo mais. E existia uma técnica que, quando você ia fazer uma cena triste, uma cena de choro, né? Tem muita gente que diz, bota um colíriozinho no olho ali para escorrer a lágrima. Não, a lágrima, ela é verdadeira, você chora mesmo no palco, né? Mas qual é essa técnica? É você lembrar de alguma coisa triste, tá? Então você lembra de algo que realmente foi triste para você, tá? Ou você incorpora bem aquela cena que está acontecendo e vive aquela cena como se estivesse acontecendo de fato com você. Então, por exemplo, eu estou no palco e eu estou representando que a minha mãe morreu. Então, naquele momento que eu olho para aquela outra atriz que está fazendo o papel da minha mãe e que ela está ali deitada no caixão, eu coloco dentro, no meu interior, como se fosse a minha mãe mesmo, biológica. E aí eu faço vir essa tristeza, né? E eu choro de verdade. E eu coloco essa emoção para fora mesmo, tá? Então, o ser humano, ele tem essa capacidade, né? De ele lembrar de uma coisa triste e ele ficar triste porque lembrou. E veja só, você fez isso com a sua inteligência e com a sua vontade. Claro, no caso que eu citei aqui de um ator que está no palco, isso não é um pecado. Mas quando você usa isso como uma espécie de substância no seu cérebro que vai te dar algum tipo de deleite, algum tipo de prazer, então toda vez que eu me lembro daquela coisa triste que aconteceu comigo, e aí eu sinto novamente, por isso a gente usa a palavra ressentir, ressentimento é sentir de novo. Então eu sinto novamente aquela dor e eu fico triste com aquela dor e isso me dá uma satisfação. É uma doença espiritual. Ela se torna, a tristeza se torna pecado.